tema de hoje é uma pergunta. O céu e a terra ainda vão passar? Uma pergunta interessante, né? Alguns dizem que sim, mas será que ainda vão passar? Mateus, capítulo 24, verso 35, é o nosso versículo inicial. Vamos ler. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Glória a Deus. Abençoada igreja do Senhor Jesus, povo santo e amado, igreja sem ruga e sem mácula, abençoados com toda sorte de bênçãos. Meus amados irmãos, essa frase aqui, obviamente, é de Jesus, né? Aqui no contexto, Jesus estava se referindo ao que aconteceria para muitos em um futuro distante que ainda não aconteceu, mas para quem tem um entendimento genuíno de texto e contexto, como para a glória e honra do Senhor nós buscamos ter aqui, e que defendem, obviamente, essa verdade, sabemos que o que ele falou aqui, o que Jesus falou aqui já aconteceu, né? Mas, irmão cristiano, aqui está no futuro. O céu e a terra passarão, né? Isso aqui, amado, é aquela questão que eu sempre digo para vocês, em relação a você levar em conta os contextos, não só do texto, mas o contexto temporal. Para quem foi dito, em que tempo foi dito, para que geração foi dito, etc, etc. Isso é importante para você entender a palavra. Muitos entendem que isso aqui ainda vai vir no futuro, porque esse capítulo de Mateus 24, ele diz respeito ao Apocalipse. Mateus 24 nada mais é do que o Apocalipse, né? Ele trata do que aconteceria, né, em um futuro não distante desse aqui do texto. Lembrando, aqui Jesus, obviamente, estava aqui antes da cruz ainda, né? Então ele estava predizendo o que ocorreria com os hebreus, com os judeus, com os israelitas. Havia uma palavra de juízo sobre Israel. E Jesus estava predizendo justamente esse juízo aqui, né? Só que as pessoas tiram isso aqui do contexto que está aqui e jogam para os tempos atuais, como se Jesus estivesse se referindo à igreja atual, aos tempos atuais, a um futuro totalmente distante daquilo que ele havia dito ali, né? Então muitos acreditam, de maneira errada, que o que Jesus falou aqui ainda vai acontecer. E eles têm uma interpretação totalmente equivocada do que significa o céu e a terra passar. Amados, a maioria dos irmãos está nessa situação hoje, tendo o entendimento errado do que é esse passar, né? E aguardando algo para o futuro que nunca vem. E, aliás, eu vou abrir um parêntese aqui e vou dizer para vocês uma coisa. Eu vou deixar esse estudo de hoje em nossa lista de estudos de escatologia consumada, né? Eu estava preparando esse estudo e, no meio do estudo, eu percebi que esse estudo, obviamente, faz parte da visão escatológica consumada, tá? Então, eu vou considerar esse estudo aqui o 13º estudo de escatologia consumada, tá? Né? Para quem não estudou, aliás, isso, eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube o link da escatologia consumada. Né? Nós temos atualmente 12 estudos hoje, como eu disse, estou considerando esse o 13º estudo, para você entender essa questão aqui, para você contextualizar bem na sua mente que o que Jesus profetizou em Mateus 24, que era o Apocalipse, que é a mesma coisa que João também profetizou e falou, né? O que João falou no Apocalipse, amados, nada mais foi do que aquilo que Jesus falou em Mateus 24. Né? Só que com uma linguagem codificada, né? E aquela coisa toda que a gente já sabe, né? Então, mas basicamente era aquilo, né? Se você pegar o Apocalipse, é o que Jesus profetizou, né? Com uma linguagem, como eu disse, mais codificada, uma linguagem muito parecida com a de Daniel, do profeta Daniel, né? Que, aliás, muitos esperam algumas profecias de Daniel para o futuro também, que não faz sentido. Então, eles fazem aí no sistema uma salada terrível dos tempos, né? E alguns até entendem, vejam só como é que a coisa funciona. Tem até um grupo aí que entende, não, Mateus 24 realmente fala do juízo de Jerusalém e tal, mas é que em Jerusalém, no ano 70, houve um mini apocalipse. Olha só, olha onde esse povo vai, gente. Houve um mini apocalipse, mas vai haver agora um apocalipse maior. Irmão, sinto muito. Onde tem isso na palavra? Me mostra aí. Você entende que isso não tem fundamento nenhum, isso aí? Então isso é fruto de quê? De achismo. Eu acho que vai ser assim. Eu não aceito que Jesus voltou no ano 70.
Se eu não aceito, então eu vou tentar torcer o texto para adaptar o texto à minha visão. Só que, abençoados, entendam uma coisa. Vejam bem, não é o texto bíblico que tem que se adaptar à minha visão. Entendem? É a minha visão, a nossa visão é que tem que se adaptar ao texto bíblico. Então eu não posso dizer, em 70 houve um mini apocalipse, vai haver um maior. Qual é a lógica disso? Jesus, em Mateus 24, estava falando do que aconteceria com os israelitas. E ponto. Ele não falou de um outro apocalipse não sei quantos mil anos depois. Isso não existe isso aí. Tá? Então as pessoas estão vivendo uma confusão, né? Achando ainda que, como eu disse, né, que o céu e a terra vão passar ainda, e eles têm um entendimento distorcido do que seria esse passar. Mas, irmão Cristiano, como é que eu posso ter certeza, então, que em Mateus 24, Jesus estava falando de algo que aconteceria ainda antes do primeiro século, né? Antes do fim do primeiro século da era cristã? Como eu posso ter certeza que tudo já se consumou? Vamos caminhar, então, abençoados, para nós entendermos isso aí, para a gente entender o que é o céu e a terra passar, né? E entender que isso já aconteceu. Tá? Então, observem aqui Mateus 24, agora o versículo 34. Olha só o que Jesus fala aqui, irmão, presta bem atenção. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Olha bem isso, irmão, vamos com calma, tá? Vamos com calma para a gente poder entender bem isso aí. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Olha aí mais uma vez o verbo passar. Está vendo, né? A gente já vai ver o que isso significa. Em verdade vos digo que não passará esta geração, sem que todas estas coisas aconteçam. Opa! O que são todas estas? Todas. Nós poderíamos até ter sublinhado também a palavra todas aí, ó. Todas estas coisas aconteçam. O que são todas estas coisas? É tudo que Jesus falou no contexto. O que no contexto Jesus falou? Jesus falou do fim do mundo. Logo no início do capítulo aqui eles perguntam, Senhor, quando vai acontecer o fim do mundo? Aí você vai na palavra mundo, no grego, você encontra o termo, a palavra aion. Ou seja, o fim do mundo. O que é aion, irmão Cristiano? Aion é um período de tempo, é uma era, vamos dizer assim. Pode ser traduzido por período de tempo, por era. Então, o que Jesus estava falando? O que era o fim do mundo? Era o fim de uma era. Era o fim do mundo judaico. Pegou, né? Ou seja, era o fim da era judaica, o fim da lei. Percebem isso? O fim do antigo pacto, o fim do império das trevas. A propósito, esse estudo de hoje, nós estamos continuando o raciocínio de semana passada. Tá? Embaixo do nosso vídeo no YouTube sempre tem um link do estudo anterior, sempre tem. Então você vai encontrar o link do estudo de domingo passado. Tá? É uma continuação, né? Estamos continuando aquele raciocínio maravilhoso lá de domingo passado. Então Jesus disse, olha, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas, ou seja, tudo que ele profetizou sobre o fim do mundo, que era o fim de um aion, é um fim de um período de tempo, o período de tempo dos judeus, né, e do país, né, Israel, como povo de Deus. Tá? Eu disse semana passada e vou repetir, vou dizer hoje de novo. Os judeus hoje, os israelitas, eles têm o sangue judeu, hebreu, etc. Tem, mas eles não são mais o povo de Deus. O povo de Deus é a igreja. A igreja é composta de quê, irmão Cristiano? De judeus na carne e gentios na carne. Tá? Então, o povo de Deus, Israel, sendo o povo de Deus, foi até o ano 70. Ponto. Tá? Que isso fique bem claro. Por quê? Porque aquela geração passou. Irmão Cristiano, o que é passar? Eu estou curioso. Calma, a gente vai chegar lá. Tá? Então, em verdade, vos digo que não passará esta geração. Amado, está claro isso aqui. Nós vamos entrar aqui em alguns pormenores
Mas, na verdade, eu nem precisaria. Eu vou entrar para a gente poder solidificar bem o entendimento. Mas, na verdade, nem precisaria entrar, porque, amado, se alguém chegar para você e falar assim, vamos dar um exemplo aqui. Olha, essa geração ainda vai ver, sei lá, tal avanço tecnológico. Vamos dizer assim, né? Vamos dizer que alguém faz uma profecia, entre aspas, né? Olha, ainda nessa geração, essa geração não vai acabar antes que se manifeste tal avanço tecnológico. O que você entende isso? Que esse avanço tecnológico vai ser 1000 anos depois? 2000 anos depois? Não, você entende que é nessa geração. Não é verdade? É uma coisa óbvia. Né? Então, se eu falo para você, olha, nessa geração ainda vai acontecer tal coisa, você não vai esperar isso para as próximas gerações. Mas, irmão Cristiano, como é que eles interpretam então? Mas eles fazem uma salada terrível, né? E alguns dizem, por exemplo, é aquele negócio que eu falei, como eles não aceitam que tudo já se consumou, eles ficam tentando adaptar o texto à visão deles. Esse é o problema, né? Então, alguns dizem, por exemplo, que a geração é um sentido assim universal. A geração é a humanidade na Terra, né? Então, não passará, a humanidade na Terra não vai acabar sem que isso aconteça. Mas Jesus não está falando da humanidade como um todo, independentemente do tempo. Não, porque a palavra geração tem um valor, tem um entendimento nela, ali, intrínseco nela. A palavra geração vem do grego genea. Essa palavra significa homens, pessoas da mesma linhagem. Perceba, não passará esta geração. Geração é o quê? Da palavra genea. Significa que são homens da mesma linhagem, pessoas, né, da mesma linhagem, tá? Ou o conjunto de pessoas que vivem no mesmo tempo. Isso é a palavra, isso é o significado da palavra geração aqui. Então, do que Jesus está falando quando ele disse não passará esta genea? Ele está dizendo o quê? Olha, essa geração, os judeus, desse tempo, porque é isso que a palavra significa. Tá? Genea significa homens, pessoas da mesma linhagem, ou que vivem, um grupo de pessoas que vive ao mesmo tempo. Então Jesus está falando de quê? Dos israelitas. Essa geração, esse grupo da mesma linhagem, não vai passar. Ou seja, o que eu estou dizendo vai acontecer ainda nesta geração. Porque se ele diz não passará essa geração, está dizendo o seguinte, então vai acontecer dentro dela ainda. Aí você pergunta, irmão Cristiano, tudo bem. Jesus deixou muito claro que aquela geração não passaria, que tudo que ele profetizou em Mateus 24 tinha que se cumprir ainda naquela geração, porque senão Jesus estaria mentindo aqui. Não é verdade? Então aconteceu dentro daquela geração. Aí você pergunta, mas irmão Cristiano, quanto tempo dura biblicamente uma geração? Vamos lá, abençoados. Eu tenho informações aqui um pouco mais atualizadas, né? Existe assim um entendimento meio por alto, né, de que as gerações na Bíblia elas duram cerca de 40 anos. Eu também acreditei nisso, né, já defendi essa visão, mas eu seguia estudando a questão da palavra geração na Bíblia, né, e hoje eu acredito que informações um pouco mais atualizadas e um pouco mais precisas, tá? Então, geração, biblicamente, ela dura, em média, 60 anos. Um pouquinho mais de 60 anos, tá? Há quem diga que uma geração pode chegar até a 100 anos, tá? Mas, irmão Cristiano, por que isso? Vamos lá, vamos ler um registro histórico aqui de Mateus 1, versículo 17. Olha só, interessante isso aqui. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. Observem bem isso, tá? Desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14, desde a deportação da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Aqui, o escritor, né, de Mateus, né, no caso, ele fez uma contagem, ele dividiu em 3 blocos de 14 gerações, de Abraão até Cristo.
Tá? Então, o que vocês observam aqui? Vamos pegar, por exemplo, o trecho aqui de Abraão, né? De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. Meus amados, vamos fazer uma matemática rápida aqui. Abraão, há um entendimento, né, de historiadores e estudiosos, tá? E eu compartilho, né, dessa visão, que Abraão teria nascido por volta do início do 2º milênio antes de Cristo. Ou seja, por volta do ano 1900 antes de Cristo. Existe até quem coloque assim, uma data bem precisa, né, que Abraão teria nascido no ano 1948 antes de Cristo. Existe inclusive essa precisão, tá? Mas assim, eu diria que vamos dizer que ele nasceu por volta do ano 1900 antes de Cristo, tá? E Davi nasceu mais ou menos por volta do ano 1040 antes de Cristo. Então vamos fazer uma matemática aqui. De 1900 antes de Cristo a 1040 dá 860 anos. Então, de Abraão até Davi, houve aí mais ou menos 860 anos. Se você divide, então, 860 por 14 gerações, nós encontramos 61,4 anos. Então, nessa média, uma geração bíblica dura 60 anos. 60, aqui no caso, não é 61,4, é uma média. Mais ou menos. Tá? Então, nós encontramos esse número aqui. Um outro texto histórico aqui, que nos faz chegar também a essa conclusão, nós encontramos em Números, capítulo 32. Vamos ler os versículos do 11 ao 13, tá? Vamos lá, 11 e 12. Como não me seguiram de coração íntegro, nenhum dos homens de 20 anos para cima pegou, né? Anotou aí? Nenhum homem que tenha 20 anos em diante, que saíram do Egito, verá a terra que prometi sob juramento a Abraão. Olha só, amado. A Isaac e a Jacó. Com exceção de Caleb, né, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, que seguiram ao Senhor com integridade de coração. Então, as únicas exceções foram Caleb e Josué. Né? 13. A ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele os fez andar errantes no deserto. Durante quantos anos? 40 anos. Até que passou toda a geração. Opa! Pegou, né? Daqueles que tinham desagradado, daqueles que lhe tinham desagradado com seu mau procedimento. Então você soma os 20 anos mínimos, mais 40 anos andando no deserto. Quantos anos dá? 60 anos. Então toda aquela geração passou com 60 anos, tá? Como eu disse, há quem diga que pode chegar até 100 anos, porque nós sabemos que os israelitas ficaram como escravos, né, por 400 anos, arredondando, né? Existe uma passagem bíblica que diz que isso demorou 4 gerações, que na 4ª geração eles foram libertos. Ou seja, 4 gerações, 400 anos, 100 anos para cada geração. Tá? Então há quem diga que pode chegar até 100, mas você vê que a média aqui é 60. Né? Então, quanto dura uma geração biblicamente, irmão Cristiano? Biblicamente, uma geração pode durar de 60 anos, como nós vimos aqui, né, até 100 anos. Mas vamos trabalhar com o número de 60. Né? Então, o que Jesus falou, gente? Não passará esta geração. Ou seja, ele está falando daquele período de tempo. Biblicamente, no máximo 60 anos, podendo chegar a 100. No máximo. Então, não foi por acaso, por exemplo, que Jesus disse que quando ele voltasse, algumas pessoas que estavam ali ainda estariam vivas e o veriam no seu reino, vindo no seu reino. Por que Jesus falou isso? Porque ele sabia que seria ainda para aquela geração. Não é para a nossa geração, não é para o futuro, um futuro qualquer aí, sabe-se lá Deus quando. Não, foi naquela geração. E a prova está aqui. Mateus 16, versículos 27 e 28. Amado, atente-se para isso aqui com muita, muita atenção. Versículo 27. Porque o Filho do Homem, Jesus, né,
virá na glória de seu Pai. Irmão, ele está falando de quê aqui? Ele não está falando da sua vinda no reino? Obviamente que está. Então, vamos ler de novo, em nome de Jesus. E você vai entender por que eu estou enfatizando isso aqui. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Foi o juízo, né? Então, observe bem isso aqui. O Filho do Homem virá na glória de seu Pai. É um contexto imediato anterior. Vamos ler o 28. Em verdade vos digo que alguns há, olha só, dos que aqui estão, aqui quando? Hoje, nosso tempo? 2020? Não, aqui no tempo de Jesus lá. Tá? Então, em verdade, vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Vamos lá. O que o sistema diz? Não, irmão Cristiano, eles leem só o 28. O sistema religioso não é bobo, não. É aquilo que eu falei, eles querem adaptar o texto bíblico à visão deles. Então, como eles não aceitam que tudo já está consumado, eles querem adaptar o texto. Aí eles pegam o capítulo 17 de Mateus, que se refere à transfiguração. Gente, a transfiguração é uma outra situação. A transfiguração é um outro momento. Mas só que eles dizem que quando Jesus disse aqui, ó, alguns dos que estão aqui não verão a morte, é porque veriam ele na transfiguração. Meu irmão, quem fala isso isola o versículo 27 e lê só o 28 em diante. Aí, como ele lê o 28 é o último versículo do capítulo 16. Aí a pessoa vai e já lê o 17. Aí no 17 está relatando a transfiguração. Então eles dizem que Jesus está se referindo à transfiguração. Isso não faz sentido se você ler o versículo anterior, que nós acabamos de ler. O Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos. Eu te pergunto, na transfiguração Jesus veio com seus anjos? E ele disse mais, e então dará a cada um segundo as suas obras. Ou seja, na transfiguração houve algum juízo? Houve? Não, não houve, né? Então como é que alguém pode dizer que Jesus se referia aos que, né, os que estão aqui, alguns não verão a morte, né, até que vejam o Filho do Homem vindo no seu reino? Como é que ele poderia estar falando da transfiguração? É só me responder isso aí. Como? Na transfiguração não houve juízo. Então a transfiguração, amado, é um outro momento. O contexto aqui em Mateus 16 é outro. Jesus está falando da vinda dele no ano 70. Da vinda no reino. Ele disse, alguns dos que estão aqui não verão a morte. Então, se isso aqui ainda vai acontecer, tem gente com mais de 2000 anos vivendo aí. Sim ou não? Pensa aí comigo. Você conhece alguém com mais de 2000 anos? Será que existe algum israelita vivendo por aí com mais de 2000 anos, esperando Jesus voltar? Porque Jesus disse, olha, tem gente aqui que não vai morrer até que me veja vindo no reino. Ou seja, seria realmente naquela geração. Por isso que ele falou, não passará esta geração. Amados, vamos ser intelectualmente honestos. Eu até entendo, veja bem, eu entendo quando você fala assim, Jesus já voltou, amado, já está consumado. Eu entendo que isso é impactante para muitas pessoas. Eu entendo que no primeiro momento você fica, não aceito, não pode ser. E aí começa essa tentativa de adaptar o texto bíblico, né? Esse negócio que o pessoal fala, não, que o Apocalipse foi escrito depois do ano 70, isso tudo, amado, é uma tentativa de adaptar o texto à sua visão. O Apocalipse fala de Mateus 24, fala de Daniel. Não tem lógica o Apocalipse ter sido escrito depois do ano 70. Isso não faz nenhum sentido isso. E nós já temos estudo sobre isso. Como eu disse, esse estudo hoje eu vou considerar o 13º estudo de escatologia. Assista, se você não assistiu, aos 12 estudos anteriores. Tem link aí embaixo do vídeo. Assista, vale a pena você investir um tempo nesses estudos. E tem um estudo lá específico sobre a data em que o Apocalipse for escrito. Para você não cair mais nessas esparrelas, nesse papo furado aí do sistema.
não passará esta geração. Vamos ler de novo aí, Mateus 24, vamos ler 34 e 35. Agora vamos ler junto. Em verdade, vos digo que não passará esta geração. Então você já entendeu o que é isso aí. Sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, abençoados, quando Jesus disse que o céu e a terra passariam, ele não estava dizendo que o céu e a terra seriam destruídos. Isso não faz também nenhum sentido. Então, veja bem, o povo está duplamente enganado nessa passagem aqui. Primeiro, estão enganados achando que ainda vai acontecer. E segundo, estão enganados na interpretação da expressão passar. Eles interpretam que passar é acabar. Então, a criação vai acabar, vai explodir tudo. Calma lá, não é isso aí que Jesus está falando. O verbo passar vem do grego parerkomai. Significa algo que passa em termos de tempo. É algo que passa por, né? Então, existe um tempo marcado e aquele algo passa por aquele tempo e ultrapassa. A palavra parerkomai também significa o ato de continuar. Pessoas que se deslocam para frente. Olha só. Então, o passar aqui não é destruir e acabar. O passar é se deslocar. Então, o que Jesus disse? Olha, o céu e a terra vão seguir. Esse é o sentido de passar. Eles vão seguir. As minhas profecias não. Elas vão acontecer. Entendeu o ponto que Jesus quis dizer? Passar é isso. Então, o céu e a terra vai seguir. As minhas palavras não, porque elas têm que se cumprir. E vai ser nesta geração. Alguns dos que estão vivos vão me ver vindo no meu reino. Está cumprido, amado. É inegável. Você vai lutar com a verdade. Não existe o conceito de que o mundo, a terra vai acabar, vai explodir. Não existe isso aí. Nós temos também um estudo específico na escatologia sobre... o tema do estudo, se eu não me engano, é a terra vai ser destruída. Eu não lembro qual dos estudos, mas está aí junto. Nessa playlist de escatologia, está junto aí. Não faz sentido. Vamos só pontuar com o versículo que eu estou falando? Nesse estudo nós nos aprofundamos mais. Mas vamos ver aqui, Eclesiastes 1:4. Uma geração vai e a outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Glória a Deus, sim ou não? O Senhor, amado, deixa eu falar uma coisa para vocês. O Senhor Deus criou a terra para ela ser inabalável. Ele criou a terra como o habitat do homem. Ele criou a terra para ser eterna. Não tem essa que a terra vai acabar, vai explodir. Ah, Cristiano, mas o Pedro disse que tudo vai se desfazer. Amado, vai lá no estudo de escatologia, estuda para você ver o que é isso aí. O que significa isso aí? Uma geração vai, a outra vem. Mais uma vez geração, né? Uma geração vai, a outra vem. Uma vai, a outra vem. E a terra permanece para sempre. Então, abençoados, o que aconteceu? E que nós vimos, inclusive, no domingo passado, eu vou relembrar alguns pontinhos hoje. Tá? O que aconteceu com a criação? A criação ela foi amaldiçoada pelo pecado. Ela foi separada de Deus, do Criador. Né? Então, a criação ela estava em trevas. Na semana passada, nós nos aprofundamos bastante nisso. No estudo de domingo passado, que tem link aí na gravação, embaixo do vídeo. Tá? Então, a criação estava em trevas. Ela estava separada de Deus, né, debaixo do pecado, aquela coisa, toda aquela maldição que nós vimos no estudo passado. Mas ela foi liberta. Ela foi trazida para o reino, ela foi reconciliada. Mais uma vez, vamos ler de novo. Esse versículo é clássico na graça, mas vamos ler de novo. Nunca é demais lê-lo, né? Colossenses 1:13. Ele, Deus, nos libertou do império das trevas. Tá? No estudo de domingo passado, a gente especificou bem o que foi o império das trevas. Tá? Então, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho. Então, aquele povo e a criação como um todo foi transportada para o reino, foi reconciliada com o reino. Nós já nascemos conciliados, tá?
Mas a igreja primitiva, que nasceu antes da cruz, eles foram reconciliados. Eles foram transportados. Nós já nascemos no reino. Eles foram transportados para o reino. E foram libertos do império das trevas. Nós fomos libertos do império das trevas indiretamente. Ou seja, o Senhor evitou com que nós vivêssemos aquele período, porque ele morreu na cruz e aniquilou o império de trevas. Tá? Então, a criação foi reconciliada. O Senhor pôs fim à lei na cruz. Como eu disse semana passada, ele pôs fim no sentido original da lei. Né? Vamos pontuar isso aí com a palavra. Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo. Também é um versículo muito conhecido, né? Alguns querem distorcer aqui o sentido da palavra fim, mas fim aqui no grego significa realmente fim, o final, a fronteira, onde algo acaba e começa outra coisa. E foi o que aconteceu. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então Jesus, ele pôs fim porque a lei teve seu objetivo. Ela foi um ministério de morte e condenação, e ela também serviu para conduzir o povo até Cristo. Mas uma vez que Cristo se manifestou, a lei acabou. E Cristo cumpriu tudo lá na lei, inaugurando o 7º dia. Foi o que nós vimos no estudo de semana passada. O Senhor inaugurou o 7º dia. Ele morreu porque a lei exigia que ele morresse, e ele ressuscitou para trazer justificação. Né? Porque, obviamente, se ele não ressuscitasse, a morte dele não teria sentido. Então ele morreu pelos pecados do povo que estava lá debaixo do pecado e ressuscitou para a justificação. Vamos pontuar também com a palavra, Romanos 4:25. O qual por nossos pecados foi entregue, ressuscitou para a nossa justificação. Glória a Deus. Né? Então o que nós vimos na semana passada? Eu estou relembrando, dando uma palhinha hoje a mais. Que o Senhor fez isso, ele morreu, inaugurou o 7º dia na cruz, né? Ele ressuscitou, né? Trouxe justificação, mas era necessário que houvesse um período de transição. Né? Tá? Então entenda isso, repito, no estudo de domingo passado, entenda isso com mais profundidade. Mas eu vou dar mais uma palhinha hoje. Então houve esse período da morte e ressurreição de Jesus até o ano 70 na sua vinda. Foi um período transitório, onde o templo de Jerusalém estava de pé. E esse templo abençoado, aquele templo, né, de Jerusalém, ele era a mancha na criação. Ele era um resquício do antigo pacto, que ainda fazia com que a criação estivesse sujeita àquilo ali. A criação já estava reconciliada com Deus. Mas aquele templo e toda a lei que era cumprida naquele templo ainda manchava, ainda envergonhava, ainda fazia com que a criação não tivesse sido plena ainda. Ou seja, a nova criação. Né? A nova criação ela foi inaugurada na vinda de Cristo, com a queda daquele templo. Tá? Ou seja, foi o fim daquela era. Né? Foi o fim do período de transição. Aí a criação foi totalmente livre daquela maldição. Enquanto o templo estava de pé, amado, o caminho da graça não estava pleno. Vamos ver isso aqui, Hebreus capítulo 9, versículos do 6 ao 10. Olha que interessante. Ora, estando estas coisas assim preparadas, as coisas lá da lei, né, os serviços, entram continuamente na primeira tenda os sacerdotes, celebrando os serviços sagrados. Tá? Então aqui o texto está falando ali do templo, tá? Que naquela época estava de pé ainda. 7. Mas, na segunda, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, ele tinha que apresentar o sangue, né, de animais, o qual ele oferece por si mesmo e pelos erros, pelos pecados do povo. Está percebendo como é que era na lei? Então, a lei havia lá no templo a primeira tenda, né, e havia uma separação para a segunda tenda. Na primeira tenda, eram oferecidos ali os serviços sagrados corriqueiros. Pequenos sacrifícios, abluções, tudo mais, né? Era oferecido ali. E uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no segundo templo. Agora, observe aqui o 8. Olha que interessante. Dando o Espírito a entender com isso, que o caminho do santuário não está descoberto, olha só, amado, olha só, enquanto subsiste a primeira tenda. Irmão Cristiano, eu não entendi a metáfora. Como é que é essa metáfora? Veja bem, o texto deixa muito claro.
essa metáfora da tenda em relação às alianças. Vamos entender isso aqui. Havia a primeira tenda e havia a segunda tenda. Havia então o quê? Um impedimento. Então, o texto diz aqui, o Espírito Santo dá a entender que o caminho do santuário não está descoberto enquanto subsiste a primeira tenda. Então, esse termo aqui, a primeira tenda, está se referindo, na verdade, ao templo todo em relação à graça. Porque a primeira tenda era o quê? Era um impedimento para alcançar o Santo dos Santos. Pegou, né? Então, enquanto a primeira tenda está de pé, o Santo dos Santos ainda está com impedimento. Entendeu bem a metáfora aí? Está bem claro isso, né? Então, o Espírito Santo usa isso como uma metáfora, né? Como uma parábola, para a gente compreender que aquele templo que estava de pé ainda era um impedimento para a graça. O Senhor já havia inaugurado a graça, como eu falei, ele morreu na cruz, pôs fim à lei, cumpriu o que a lei exigia, ressuscitou para a justificação. Ele inaugurou o sétimo dia, mas eles passaram ainda a madrugada do sétimo dia, né? Então ainda era um período de escuridão, apesar de já ser o sétimo dia. Por que era um período de escuridão? Porque a lei estava lá funcionando no templo, que nessa metáfora aqui é o primeiro tabernáculo, que impediu o acesso ao segundo. Assim como o templo todo de Jerusalém impedia o acesso livre à graça. A criação ainda estava sujeita àquela maldição ali, que estava de pé. Vamos lá, versículo 9. Então, isso aí, essa questão dos templos, da tenda, né? A primeira tenda, a segunda tenda, é uma parábola para o tempo presente. Presente não hoje, amado. Entenda. Presente na época da carta. Tá bom? Onde o templo ainda estava de pé. Eles ainda estavam no momento de transição. Então, é uma parábola para o tempo presente, conforme a qual se oferecem ainda lá no templo tanto dons como sacrifícios, que, quanto à consciência, olha só, não podem aperfeiçoar aquele que presta o culto. O sacrifício da lei não aperfeiçoa nada, nunca aperfeiçoou. Percebe, né? Versículo 10. Consistindo somente em comidas e bebidas, aquelas cerimônias lá da lei, né? E várias abluções, que eram as lavagens pela água, né? Umas ordenanças da carne, impostas até quando? Até o tempo da reforma. Meu irmão, o tempo da reforma foi a vinda de Cristo no ano 70. Foi o cumprimento de Mateus 24, onde Jesus disse que não passaria aquela geração sem que tudo aquilo acontecesse. E aconteceu. E chegou o tempo da reforma. Aquele templo foi destruído e a lei foi definitivamente destruída. O império das trevas, a madrugada, acabou. A escuridão diante da cruz e a escuridão do sétimo dia na sua madrugada acabou com a queda do templo. Então, por isso que muitas das vezes vocês me ouvem dizer assim: irmãos, nós vivemos no tempo pleno da graça. Nós já nascemos com a graça plenamente estabelecida. Vocês se lembram que eu já falei isso muitas vezes aqui? Por que eu falo isso? Por causa desse entendimento. O templo estava de pé, então, metaforicamente, o templo era como se fosse a primeira tenda que impedia o acesso ao Santo dos Santos. Então, o templo de pé era um impedimento para o caminho livre e total da graça. Ou seja, o povo já estava no sétimo dia, mas estava na madrugada. O véu já tinha se rasgado, inclusive se rasgou mesmo, literalmente, né? Então o véu do templo havia se rasgado, mas o povo ainda estava antes do véu. Olha que tremendo isso, né? Você vê a importância, meu irmão, da queda daquele templo? Com a destruição da cidade de Jerusalém e a queda daquele templo no ano 70, a lei teve seu fim definitivo e a reforma se concluiu. Então, o tempo da reforma foi lá no ano 70. Então, a redenção da criação, amado, começou na cruz, quando o cosmos foi reconciliado. Então, quando começou a redenção, irmão cristiano? Foi lá na cruz, quando o Senhor morreu, como nós vimos, né? Ele ressuscitou para a justificação e ele reconciliou consigo o cosmos. 2 de Coríntios, capítulo 5, verso 19. Vamos ver na palavra isso aí. Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo,
A palavra mundo aqui no grego é o cosmos, é a criação como um todo. Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Então, abençoados, o que Jesus fez? Ele morreu e reconciliou consigo aquele cosmos que estava divorciado. A criação estava separada do Criador por causa do pecado. Quando Jesus aniquilou o pecado na cruz, a criação foi reconciliada. Ela se casou novamente, por assim dizer, com o seu Criador. Aí, o que aconteceu? Com o casamento da criação com o Criador, qual foi a consequência? A criação ficou grávida, entre aspas. Mas como assim, Cristiano? Amado. Metaforicamente falando, obviamente. Então, a criação estava divorciada do seu Criador, estavam separados por causa do pecado. Cristo aniquilou o pecado, logo a criação foi reconciliada. Então, ela se uniu novamente ao Criador. E essa união trouxe uma gravidez. Uma gravidez de quê, irmão Cristiano? A criação ficou grávida de quê? De uma nova criação. Mas veja bem, essa novidade na criação não é uma novidade cósmica, tá? Não é uma novidade física, é espiritual. É uma transformação espiritual que havia de acontecer com a queda do templo de Jerusalém. Primeiro com a morte de Jesus e depois com a queda do templo. Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com o quê? Com dores de parto até agora. Amado, quem é que sente dores de parto? Quem é que sente? É a grávida. Então a criação, ela ficou grávida, entre aspas. O período de gestação foi da cruz até o ano 70. Foi a gestação da nova criação. Porque, repito, Jesus já havia morrido, ressuscitado, já tinha inaugurado o 7º dia, mas o povo ainda estava preso antes do véu, apesar de o véu já estar rasgado. Mas o povo estava antes do véu. Por quê? Porque a criação ainda estava sujeita àquele templo. Então, repito, aquele templo era uma mancha na criação, era uma maldição, era um resquício do império das trevas maculando a criação. Então era fundamental que aquele templo viesse abaixo. Percebem isso? Então, a queda do templo foi a conclusão de toda a obra de Deus. Foi o fim do mundo, o fim de uma era, o fim do mundo judaico, o fim do mundo israelita. O fim da lei, graças a Deus, em definitivo. E o céu e a terra passaram. As palavras de Jesus não. Se cumpriram ainda naquela geração. Mas os céus e a terra passaram. Ou seja, eles seguiram. Passaram é isso. Então o céu, a criação seguiu. Só que no ano 70 ela deu à luz a uma nova criação. Porque o templo caiu. Então, antes do templo cair, apesar de o véu estar rasgado, o povo ainda estava metaforicamente antes do véu. Eu encerro, então, para pontuar esse raciocínio, com Romanos, capítulo 8, versículos do 19 ao 21. Porque a criação, olha só, amados, lembrando que quando Paulo escreveu aqui, eles ainda estavam lá no período de transição. Eles ainda estavam na madrugada do 7º dia. A criação ainda estava grávida, mas ela ainda estava lá sujeita àquele templo. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Vamos lá, o que é revelação? Revelação é retirar o véu. Pode pesquisar depois aí. A palavra revelação significa retirar o véu. Então, a criação estava ali grávida, esperando uma nova criação. Então, ela estava sentindo dores de parto e numa ardente expectativa em que o véu fosse retirado. A revelação dos filhos de Deus é isso, ou seja, os filhos de Deus já estavam no 7º dia, mas eles ainda estavam antes do véu, porque o véu se rasgou, mas aquele templo ali era um impedimento
para a graça plena, né? Então a criação estava aguardando a revelação, estava aguardando que aquele véu fosse definitivamente retirado. Porquanto a criação ficou sujeita à vaidade. A palavra vaidade aqui no grego, ela na verdade tem um sentido de inutilidade. Ou seja, a criação, por causa do antigo pacto, do pecado, aquela coisa toda, né, ela perdeu a sua importância, né? Porque Deus, quando criou, ele disse, viu Deus que era bom. Né? É tão lindo isso, né? A palavra diz, o Senhor criou, né? E o Senhor olhou para a sua criação e falou, é bom isso aí. Então o Senhor amou a sua criação, meu irmão. Mas por causa do pecado, a criação ficou sujeita à vaidade, ou no sentido mais correto, ela ficou sujeita à inutilidade, ela se tornou algo desprezível por causa do pecado. Então a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Que no caso foi o primeiro homem trazendo o pecado. Versículo 21. Na esperança, vejam só, de que também a própria criação há de ser liberta. Cristiano, está vendo? Ainda vai ser. Irmão, preste atenção no tempo. Aqui eles estavam antes do ano 70. Então, preste atenção no tempo. Na esperança, ou seja, a criação ainda estava grávida, esperando que o véu fosse retirado, que o templo caísse. Tá? Então, na esperança de que também a própria criação há de ser liberta, e já foi, do cativeiro da corrupção, que era aquele templo maldito ali, né, aquele ícone do antigo pacto, com as lembranças do pecado, com os sacrifícios, com os dízimos, com as abluções, tudo acontecendo naquele templo ali. Então a criação aguardava, com expectativa, ser liberta daquilo de uma vez por todas, para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Meus amados, vocês hoje vivem a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Sabe, eu louvo a Deus por isso, que nós já nascemos com a graça plenamente estabelecida. O céu e a terra passaram no ano 70, ou seja, seguiram o seu rumo para aquilo que Deus determinou, que a terra seja eterna, mas agora ela está liberta do império das trevas definitivamente. Ela está liberta dessa vaidade, dessa inutilidade. A criação deu luz a uma nova criação, né? Uma criação livre do pecado, livre da condenação, percebe? Hoje os filhos de Deus vivem essa liberdade gloriosa que nós lemos aqui. Por isso, amado, que a nossa luta aqui em graça é levar essa palavra o máximo possível para que os filhos experimentem isso. Porque, como nós vimos na semana passada, o povo de Deus já está no 7º dia. A liberdade gloriosa já está liberada. O caminho da graça já está pleno. A revelação dos filhos de Deus já aconteceu, porque o véu, que era aquele templo, caiu. Então o caminho da graça está livre para você viver plenamente a graça. Mas a maioria dos irmãos, ainda está debaixo do sistema religioso, do que eu chamei no estudo passado de caverna. Então o sol do 7º dia está brilhando, né? Mas os irmãos estão na caverna religiosa. Ainda achando que estão debaixo da lei, ainda achando que tem que pagar o preço, ainda achando que estão em pecado, ainda achando que tem que fazer campanha, e tem que passar o óleo, e tem que sacrificar, e fazer isso e aquilo. O povo vive aí, com a mente no império das trevas, sendo que aquele templo caiu e tudo foi consumado. Glória a Deus por isso. As profecias de Jesus se cumpriram, as profecias de Paulo, de Daniel, de João, tudo está cumprido. E eu louvo a Deus por essa revelação maravilhosa. Louvo a Deus que vivemos a liberdade gloriosa da graça. Vamos levar, irmão, essa palavra adiante, para que o povo de Deus saia da escravidão e da escuridão da caverna religiosa e possam viver 100% a liberdade gloriosa dos filhos de Deus.